A proposta de reforma da Previdência deve ser enviada ao Congresso pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira. O texto prevê novas regras para aposentadoria pela idade mínima e por tempo de contribuição. O Brasil necessita de mudanças na Previdência para voltar a crescer? E qual o impacto de uma reforma? Qual o impacto desta reforma na vida dos brasileiros? Sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione, e o advogado Vinícius Bueira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Vinícius. Bom, senhores, nós ainda temos um esboço da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que deve enviar, então, amanhã ao Congresso. Entre as mudanças está, por exemplo, a idade mínima com 65 anos para homens e 62 para mulheres. Como vocês analisam esse movimento inicial do Planalto, anunciando antes de alguns itens da reforma? Esse, por exemplo, é um item imprescindível para se começar a discutir uma reforma? Começo com o Décio e depois com o Vinícius. Na verdade, assim, linkando com a matéria anterior que assistimos, a reforma já começou. Porque a MP, essa revelada ali, noticiada, ela, de certa forma, já dá um indício do rumo que vai ser adotado a partir de então. Especificamente quanto ao impacto, a questão, a idade, ela é bastante importante. Porque nós temos no Brasil, fora as camadas mais aquinhoadas da sociedade, a gente humilde, o trabalhador, aquele, né, que desde cedo necessita trabalhar, e não é por vontade própria, por necessidade, muitas vezes até burlando a proibição legal, que já foi de 12 anos, já foi de 14, hoje é 16, com exceção do aprendiz, que pode ser 14 e tal, menor aprendiz. Isso tem um impacto muito forte, porque a pessoa começa a trabalhar com 12, 14 anos, e ela vai ter que ir até os 62 se for mulher, ou 65 se for homem, é uma longa jornada. E aí nós temos qual a situação? A empregabilidade do país, ela é muito, como é que eu posso dizer, sazonal, né? Nós estamos vivendo um momento agora de uma taxa de desemprego bastante alta. Nós tínhamos que reformar a CLT para vir mais emprego, foi reformado, não vem mais emprego. Então a economia, ela vai reagir naturalmente, até porque ela deve, o mundo segue, a vida segue, mas não teve o impacto, né, que o governo anterior esperava. E agora ataca-se a Previdência Social. Essa questão da idade para o povo brasileiro, porque uma coisa é eu esperar que alguém que viva no Morumbi, em São Paulo, tenha uma expectativa de vida, e na mesma cidade, né, eu tenho a poucos quilômetros ali, Paraisópolis, algum outro lugar, uma expectativa média de vida muito abaixo. Então eu tenho gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai se aposentar. Eu tenho Piauí, eu tenho Maranhão, eu tenho estados brasileiros onde a pobreza graça, e é um fato que deveria ser considerado. O Sul, maravilha, o Sudeste, maravilha, o litoral do Nordeste é muito bonito. E o resto? E o Agreste? E o Sertão, como é que fica? Então, os números no Brasil, eles têm que ser equilibrados, e a coisa toda tem que estar, né, pontuada de outra forma, entendo eu. E sempre fica aqui, da minha parte, a indagação: por que reformar a Previdência se a Previdência é superavitária e não deficitária, como sucessivos governos insistem, né, em inventar essa versão que não é verdadeira? Bom, é uma versão. A gente tem um debate aqui, você pode participar desse debate, você tem a sua opinião, a sua visão sobre o assunto, 99588-2374 pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Bom, como é um debate, a gente tem agora a participação do Vinícius. Nesse aspecto, doutor Vinícius, a gente pode entender que são realidades diferentes. Há quem defenda, por exemplo, a transformação da pirâmide, ou seja, teremos mais pessoas fora do mercado de trabalho ou idosas. Daqui para frente, esse é um argumento que se usa na defesa da reforma. Boa noite, Bives, é uma satisfação voltar ao programa. Boa noite aos teus telespectadores. Reforma da Previdência. A Previdência é um problema no mundo inteiro. Tocar em reforma da Previdência é um assunto que nenhum governo gosta de tocar pela impopularidade que causa. Dificilmente algum governo em qualquer lugar do mundo consegue se reeleger depois de fazer uma reforma da Previdência. Mas, infelizmente, a matemática não tem ideologia. Matemática é uma ciência exata. E nós temos no Brasil um sistema de previdência que é falho, causa inúmeras desigualdades
é injusto e eu acrescento ainda que é imoral. Nós temos basicamente dois sistemas de previdência no Brasil. Um é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o regime onde eu estou incluso, tu está incluso, ou seja, todos os funcionários da iniciativa privada estão inclusos. Esse regime de previdência geral, que eu chamo até para agredir as pessoas, para acordar as pessoas, de regime de previdência para cidadãos brasileiros de segunda classe. Esse regime de previdência tem cerca de 100 milhões de pessoas dentro do sistema, um pouco mais de 100 milhões. 60 milhões estão na ativa e 40 milhões estão aposentados. Este sistema gerou, o ano passado, quase 200 bilhões de reais de prejuízo. E nós temos o sistema próprio, o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Este é para os cidadãos brasileiros de primeira classe, que são os cidadãos brasileiros que são funcionários públicos da União, dos estados e dos maiores municípios. Esse regime próprio de previdência, ele tem cerca de 10 milhões de pessoas dentro dele, 6,4 milhões de pessoas estão na ativa e 4 milhões de pessoas estão inativas. Este regime deu 187 bilhões de prejuízo, quase igual ao outro, que é o dos cidadãos brasileiros de segunda classe, que é 10 vezes maior. Só que o regime próprio de previdência, o regime dos funcionários públicos, per capita o prejuízo foi quase 20 mil reais. E dos trabalhadores da iniciativa privada o prejuízo foi de menos de 2 mil reais. Ou seja, a diferença é que o valor das aposentadorias dos funcionários públicos é muito superior e muito injusto ao dos funcionários da iniciativa privada. Só aí já denota que há necessidade imperiosa de uma reforma da Previdência. Aliado a isto, nós temos que, como o sistema de previdência ele é excludente, ou seja, só quem contribui é que se aposenta, e ele sendo deficitário, ele acaba captando recursos para o seu financiamento através da contribuição social, da CSSL, contribuição sobre o lucro, sobre o piso. Você tem uma série de outras contribuições sociais que são inclusos em todos os produtos, e aquelas pessoas que jamais irão se aposentar, ou porque estão desempregados, ou porque trabalham no mercado informal sem carteira assinada, quando compram qualquer produto, acabam pagando impostos que vai ajudar a contribuir para o financiamento da Seguridade Social, que eles jamais serão aposentados. Ou seja, existe ainda mais esta injustiça, ou seja, aquelas pessoas menos necessitadas, que estão desempregadas ou trabalham com emprego sem carteira assinada, estão ajudando a financiar as altas aposentadorias dos funcionários públicos. Isto já prova que é necessária uma mudança. Ou seja, o ano de 2018, nós tivemos quase 300, mais de 300, quase 400 milhões de reais de prejuízo. O que é este prejuízo? Esse prejuízo é um prejuízo que vai para a conta do governo, o governo necessita se refinanciar, gerando mais impostos, que vai travar a economia, vai gerar mais desemprego, vai aumentar a taxa de juros e as pessoas vão começar a ter dificuldade de sobreviver. Este é o problema que o Brasil enfrenta. E a reforma da Previdência, alguns anos atrás, era uma bomba relógio. Hoje é uma bomba que está explodindo. Se não houver a reforma imediatamente, nós vamos ter um crash na economia brasileira com danos piores que o de 1929. Ou seja, nós precisamos obrigatoriamente, imediatamente, emergencialmente, fazer uma reforma para corrigir. E espero que a reforma que seja anunciada amanhã crie um regime único de previdência. Ou seja, os funcionários públicos deixarão de se aposentar com salário integral, os funcionários públicos terão o mesmo teto da iniciativa privada, os deputados estaduais e federais não terão mais os seus regimes privilegiados de aposentadoria. Militares também. Os militares é um caso à parte, e que, para a gente ter uma noção disso, para cada um militar na ativa, nós temos 2 aposentados ou
pensionistas, sim, né? sim. Filhas solteiras, que é uma distorção tremenda. E esses militares, o rombo deles é gigantesco também. Só que o militar, até por a própria atividade, tem que ter uma aposentadoria diferenciada. Não com tantos privilégios como nós temos hoje. Sim. Mas a gente precisa corrigir essas distorções sob pena de nós, daqui a pouco, estarmos criando pessoas realmente de segunda classe. Outra mudança, até para explicar para quem está em casa, doutor Décio, é a regra de transição de 10 anos para mulheres e 12 para homens. Como funcionaria? Para explicar para quem está em casa, o que é a transição, por exemplo? São algumas alternativas para quem já está no sistema e não tem o direito todo ele adquirido, ou seja, não cumpriu os requisitos no todo e vai ficar pendurado por algum tempo ainda até fazer a adequação ao novo sistema. Eu só gostaria de fazer um reparo quanto ao que o doutor aqui, o Boeira, colocou, porque na verdade é o seguinte: desde a emenda 41 de dezembro de 2003, não tem mais servidor federal, estadual, municipal que ganhe proventos integrais. Só que a repercussão vai até 2036. Sim, ok. E essa repercussão precisa ser coberta com a contribuição. Sim, como a correto. Contribuição Mas, se dá. desculpa, doutor, a contribuição se dá não é por regime de capitalização. Sim. É um regime Acima do teto os fundos de pensão que deveriam ter sido criados e muitos não foram ainda. Mas o que eu quero observar é o seguinte: eu não sou contra a reforma da Previdência e a adequação daqueles que estão lá em cima. Eu falo do regime geral, que é sempre castigado. A média de recebimento do regime geral está em torno de R$ 1.800. E a média dos servidores públicos, se não me engano, é 13 e dos militares é 17 mil. Ou seja, do Ministério Público passa de 20 e do Judiciário passa de 19. Exato. Nós temos, assim, um abismo muito grande, muito forte. E aí, eu insisto, o regime geral pode ter algumas adequações, aparar algumas arestas, mas ele não necessita de uma reforma tal qual os demais. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? No Serviço Público Federal, a União Federal, muito poucas vezes, bancou a sua parte contributiva. Né? Já no regime geral, o empregador que não banca a sua parte, inclusive, é crime isso, né? Hoje em dia. Não foi durante uma época, mas hoje é. O autônomo paga as duas partes, o empregado... Bom, tudo a gente conhece. E temos também, né, o artigo 195 da Constituição, que definiu as fontes, né, da Seguridade Social. Porque quem não consegue se aposentar pelo INSS, pela Seguridade Social, pelo mecanismo... Nós temos a saúde, nós temos a previdência e tem a assistência social, que é o benefício chamado vulgarmente de LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ou BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, há alternativas, né? Eu só queria deixar bem claro que o pior dos regimes, o mais maltratado, o mais surrado, o menor, aquele que é dos Barnabés, que somos nós, esse acho que tem que ser tratado com mais carinho e sofrer menos amputações. Sim. Deixar bem clara essa questão. Bom, a gente tem muito pouco tempo e, infelizmente, ficaram dois detalhes, eu acho muito importantes. A questão da transição e a capitalização. Rapidamente, isso que vai ser apresentado amanhã, essa primeira ideia, vocês acham que tem ambiente político para que ela possa andar? Isso é fundamental, porque não importa a proposta, tem que ver a configuração do Congresso. Hoje, vocês acreditam que podemos ter algum tipo de avanço na ideia de uma reforma? Décio. Bom, a situação de hoje tornou-se um pouco mais complicada ao longo do dia, com revelação de conversas e exonerações, enfim. O clima político talvez não seja dos mais favoráveis e, não obstante, o começo de governo que alguns tropeços são aceitáveis. De qualquer maneira, acho que a luta vai ser o combate vai ser renhido. Vai ser bastante complicado de aprovar, né, tudo isso daí, como diz o nosso mandatário, nosso presidente. E a questão da capitalização, não se sabe se vai estar no pacote ou não, porque alguma coisa foi vazada, mas não o todo. Não se sabe se, por exemplo, o governo vai usar a PEC 287 do Temer, aglutinar a ela, ou vai começar do zero. Tudo isso é um mistério que vai ser revelado amanhã. É possível que venha e volte? É possível. Sim. E a capitalização é aquela história, ou seja, eu vou ter uma conta individual, né, uma aplicação, uma poupança minha ao longo de toda a vida e um dia eu resgato. Sim. Só que eu tenho contribuição definida, mas eu não tenho benefício definido.
Eu vou pedir para a gente explicar isso numa outra oportunidade, já vou deixar o convite aqui. Na tua visão, é possível que a gente tenha avanço com essa configuração política de hoje, por exemplo? Eu vejo o seguinte, Bives, nós temos plena consciência dentro do Congresso Nacional da imperiosa necessidade de se reformar a Previdência. E existe e está se formando na população a consciência de que precisa corrigir distorções, principalmente as desigualdades que existem dentro dos regimes geral e próprio. Então, se houver uma boa comunicação do governo e a população começar a entender o que é a correção das distorções, eu acredito que sim, dentro do Congresso Nacional, o Congresso não vai querer carregar a pecha de quebrar o Brasil, não fazendo a reforma da Previdência. Então, eu acho que tem plenas condições de caminhar e espero que venha um regime de capitalização que realmente é um regime que traz a justiça para dentro da Previdência, que não transfere de uma geração para outra a obrigação de cobrir as aposentadorias. Porque no regime como temos hoje, as pessoas que hoje estão trabalhando não estão contribuindo para formar um bolo para se aposentar no futuro. Ou seja, como a nossa pirâmide está invertendo, nasce cada vez menos gente, tem menos gente para contribuir. E isso vai fazer com que o sistema vá em falência. O debate vai continuar, o convite já está feito. Doutor Vinícius, doutor Décio, sejam sempre bem-vindos e a gente aguarda os próximos capítulos dessa novela chamada Reforma da Previdência.